Boa noite, amados. Como estão? Aqui estamos nós, mais uma vez, com a nossa hora silenciosa. Quisera, nesta noite, desculpar-me por não poder ter feito o vídeo da hora silenciosa do dia de domingo, mas quisera que nesta segunda-feira à noite pudéssemos analisar todo o capítulo 6, que começou no dia de ontem. Pois é, estamos no capítulo 6, desde o versículo 1 até o versículo 27. E neste capítulo temos a famosa história assim, da derrota da cidade de Jericó às mãos dos israelitas. Que na verdade, e nós sabemos disso, às mãos do nosso grande Deus. Neste imenso capítulo há, para mim, 6 lições extremamente importantes. Há lições que são tão importantes que nós temos que ter a convicção no nosso coração do grande Deus que temos, para que não nos deixemos levar pelas dúvidas que o mundo lança acerca do nosso grande Deus. Em primeiro lugar, a primeira lição que eu aprendo está no versículo 1 e no versículo 2, que tem a ver com a dureza da cidade de Jericó. Assim, quando nós olhamos para esta cidade, nós nos apercebemos de que Deus deu imensas oportunidades para que a cidade se arrependesse. Assim, faz-nos lembrar a cidade de Nínive, ou então a cidade de Sodoma e Gomorra, que Deus foi alertando, advertindo de que em algum momento assim, o seu juízo, o seu castigo, a sua condenação iria chegar se eles não se arrependessem, se eles não mudassem assim, o rumo das suas vidas. Pois é, durante 40 anos, assim, os habitantes de Jericó ouviram acerca da abertura do Mar Vermelho, da destruição do exército egípcio, da forma como Deus guiou o povo no deserto, da forma como Deus derrotou os reis de Moab e eliminou por completo, ou quase por completo, essas nações, e fez com que o povo de Israel habitasse nos lugares onde esses reis habitavam. Então nós vemos as oportunidades que esta nação, esta cidade de Jericó teve, ao ouvir que o Deus de Israel estava a fazer todas estas proezas. E tal como Raabe, todos os habitantes de Jericó tinham então a oportunidade de se arrependerem, de serem salvos, de se converterem ao Senhor Deus de Israel. Mas eles não quiseram. Então, o que diz o versículo 1 é que eles fecharam as portas da cidade. Ninguém entrava, ninguém saía. E com isto eles diziam, literalmente, o nosso coração não quer saber de Deus. Assim, ninguém nos vai tirar daqui. Deus não tem chance de poder entrar dentro da nossa cidade. Assim, é totalmente uma tolice da parte deles, porque se Deus abriu o Mar Vermelho, se Deus derrotou exércitos poderosos, se Deus guiou o povo durante 40 anos no deserto, como é que Ele não será capaz de destruir as maiores muralhas, sejam elas quais forem, de uma cidade? Mas cá estão eles, duros de coração. Mas a segunda lição que eu aprendo nesta passagem é a imensa, a grande misericórdia de Deus. Assim, Deus deu-lhes 40 anos para que eles se arrependessem. E Deus podia simplesmente ter chegado no primeiro dia e ter dito ao exército de Israel que gritasse no primeiro dia. Ainda assim, Deus ainda lhes dá mais 7 dias. Assim, durante 7 dias o povo rodeou a cidade. Durante 6 dias, por uma vez ao dia, assim, eles rodeavam a cidade. Assim, os sacerdotes tocavam as trombetas, a arca do Senhor ia também dando a volta à cidade, o povo ia em silêncio, até que chegou o 7º dia. E então eles tocaram, fizeram o que sempre faziam, mas na 7ª volta gritaram. E os muros da cidade vieram abaixo. Então tiveram 7 dias para que se arrependessem assim, da sua vida, se humilhassem diante do Deus de Israel, mas isto também não aconteceu. Mas aquilo que nós observamos é a imensa misericórdia de Deus. Isto leva-nos a responder a algumas questões que muitas vezes surgem entre aqueles que não conhecem o Senhor e até mesmo entre nós que somos crentes. Não é? Será que é justo Deus eliminar todas estas nações? Não foi assim algo duro da parte de Deus? O Deus que aparece no Antigo Testamento é um Deus muito duro, que mata logo, não dá hipóteses. Não, essa não é a história do Antigo Testamento. A história do Antigo Testamento é uma história do mesmo Deus que eu e tu temos no Novo Testamento, de grande misericórdia, de grande graça, dando tempo, tendo grande paciência, longanimidade para com estas nações, para que elas se arrependam. Mas assim não foi.
E aqui está, durante 7 dias Deus a mostrar, a dar a oportunidade para que esta nação diga, sei lá, no terceiro ou no quarto dia, ok, nós nos rendemos, nós nos humilhamos, nós nos convertemos ao Senhor Deus de Israel, mas assim não foi. E então esta cidade teve o destino de todo aquele que não se arrepende. Mas há também uma lição que tem a ver com o povo de Israel. Quando nós lemos esta história, nós, logo no início da história, aquilo que esperamos é uma estratégia da parte de Deus incrível, que até hoje provavelmente muitos comandantes de exércitos seguiriam, assim, por ser uma estratégia incrível para conquistar uma cidade tão difícil. Mas a verdade é que Deus pediu deles algo que para nós é ridículo, é absurdo. Rodear a cidade em silêncio uma vez ao dia durante 6 dias e depois no 7º dia fazê-lo 7 por 7 vezes e na última volta gritar. Isto se Deus pedisse isso de nós hoje, certamente eu e tu diríamos, não, isto é um absurdo, não faz sentido nenhum, isto não pode vir sequer de Deus. Então, Deus ao dar esta estratégia, Deus não está interessado, sem dúvidas, no poderio militar de Israel, mas Deus está interessado na obediência de Israel. Então significa que esta é uma estratégia espiritual, não é uma estratégia militar. Deus quer ver até que ponto esta nova geração confia nele, que espera para ver o grande poder e que está na expectativa de seguir exatamente aquilo que Deus quer. Deus e também do seu líder Josué, um homem de Deus que está a guiar o povo. Então eu destaco aqui também esta obediência, esta grande fé assim, dos soldados, do poderio, ou vamos dizer assim, do exército de Israel. Além destas 3 lições que aprendemos na secção de ontem, também há outras 3 lições que aprendemos na secção de hoje. Assim, a partir do versículo 12, nós continuamos a olhar para o nosso grande Deus. E a primeira coisa que eu destaco é o grande poder que Ele tem. Assim, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que guiou o povo de Israel no deserto, o Deus que derrotou os exércitos de Moab, o Deus que abriu o rio Jordão, é agora o Deus que faz com que as muralhas mais impetuosas, as muralhas mais fortes da antiguidade caíssem. Este é o nosso grande Deus. Na verdade, não há nada que o possa parar, não há nada que o possa deter, assim, não há nada que os homens façam que Deus não possa derrubar. Então este é o nosso Deus que mostra esta cidade de Jericó, esta cidade impenitente, esta cidade que não se rende, que não se humilha, que não se arrepende. Assim, aqui está Deus a mostrar o seu grande poder. Mas além disso, também vemos Deus a mostrar a sua santidade. Sabe, esta é a parte que talvez nos toca mais. No versículo 21, diz a história que tudo o que havia naquela cidade, animais, pessoas, sejam elas idosas, adultos, jovens ou crianças, todos deveriam ser eliminados. Todos deveriam morrer. Todos deveriam ser queimados. E a nossa questão é, até as crianças. Deus até mesmo as pequenas crianças que são inocentes. Sabem, isto traz uma lição para mim. Sabem, às vezes nós não medimos, ou nós não pensamos até onde vai as consequências dos nossos erros. Não tenho dúvidas de que se os adultos da cidade de Jericó e os idosos da cidade de Jericó se arrependessem, também os seus filhos, os seus jovens se iriam arrepender, iriam conhecer o Deus vivo e verdadeiro. E Deus pouparia a cidade. Mas quando nós pais, nós adultos, não nos decidimos por Deus, não fazemos a vontade de Deus, iremos ver as consequências terríveis assim, a chegarem às nossas vidas e também à vida daqueles que estão perto de nós, que vivem connosco, que estão à nossa volta, os nossos filhos. Então, as consequências do pecado não ficam só para mim, mas eles atingem todos aqueles que estão à minha volta e aqueles que nós realmente mais amamos, que são os nossos filhos, as nossas esposas, os esposos. Assim, é exatamente o que acontece e é o que está a acontecer aqui. Então nós aprendemos assim a grande santidade de Deus. E ela vai muito longe, a tal ponto que quando eles destroem a cidade, quando eles conquistam a cidade, Josué faz então uma maldição, que qualquer que voltasse a erguer a cidade de Jericó, o seu primogênito e o seu filho mais novo iriam morrer. E assim foi. Nós sabemos
que quando a história segue, há um homem que se levanta para erguer esta cidade e o seu primogênito morre e o seu filho mais novo morre. Assim é a santidade de Deus. Não podemos brincar com isso. Não podemos andar a flertar com o pecado. Nós devemos caminhar em piedade, nós devemos caminhar na santidade, na beleza da santidade de Deus. Por último, a última lição é que Deus é tremendamente gracioso e fiel. Pois a história conclui com a salvação para Raabe e toda a sua família. Assim, é aquilo que nós queríamos que acontecesse com todos os habitantes de Jericó, na verdade só alcançou uma família. Assim, e Raabe foi salva, foi levada para o meio do povo de Deus. Ela mesma tornou-se parte do povo de Deus, mesmo sendo estrangeira. Então este capítulo mostra-nos como Deus é gracioso, como Deus quer salvar, como Deus quer o arrependimento dos homens, como ele diz em 1 Pedro, ou em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, que ele deseja que todos se arrependam. Mas nós sabemos que nem todos se vão arrepender, como aconteceu na cidade de Jericó. Então Deus irá salvar aqueles que se arrependem. Eu não sei se todos os que ouvem este vídeo ou veem este vídeo são filhos de Deus. Mas eu peço-te que não esperes assim que a condenação de Deus chegue à tua vida. Que não sejas duro de coração como a cidade de Jericó, mas que tu te possas humilhar, que possas render diante de Deus, para que a sua graça te alcance, para que Ele te salve, para que possas ser seu filho, parte do seu povo, como aconteceu com Raabe, a prostituta, e toda a sua casa, toda a sua família. Estas são as lições que podemos aprender deste capítulo, desta história extraordinária. Há muitas outras que Deus fala ao teu coração, como tem falado também ao meu. Boa noite, que Deus te abençoe.